Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da ISA-CETEP, que apresentará os resultados do quarto trimestre de 2020 e do ano. Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar *0. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet, no endereço www.isacetep.com.br/ri. Neste endereço, encontra-se também a respectiva apresentação para acompanhamento e download. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante este evento, relativas às perspectivas de negócios da ISA-CETEP, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da ISA-CETEP e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Conosco hoje estão Rui Chamas, diretor-presidente, e Alessandro Gregori Filho, diretor executivo de Finanças e Relações com Investidores, que farão a apresentação. Demais executivos da companhia estarão disponíveis na sessão de perguntas e respostas. Sendo assim, gostaria de passar a palavra ao Sr. Rui Chamas, que iniciará a apresentação. Bom dia a todos e obrigado por participarem da teleconferência de resultados da ISA-CETEP. Eu sou Rui Chamas e apresentaremos hoje nossos resultados no quarto trimestre do ano de 2020, publicados na data de ontem. E faremos uma atualização dos principais assuntos da companhia. Por favor, avancemos ao slide número 3. 2020 foi um ano atípico. Quando contarmos a história desse ano para futuras gerações, destacaremos os desafios que a pandemia global nos impôs. Cientes da relevância do serviço essencial que prestamos, o acesso à energia, colocamos em prática um plano especial para garantir a continuidade do nosso negócio. Reduzimos muito o número de colaboradores em nossas instalações e ativamos um segundo centro de operação para assegurar o pleno atendimento da transmissão de carga em nossa rede. Em algumas localidades, organizamos acampamentos a fim de evitar o deslocamento e reduzir o risco de contágio aos nossos colaboradores. O avanço obtido até então na nossa jornada de transformação digital foi essencial para que pudéssemos instituir com agilidade o trabalho remoto para todas as atividades cuja presença física não era imprescindível. Mesmo em um ano tão atípico e com tantos desafios, alcançamos resultados recordes, pautados na excelência operacional e na solidez da gestão financeira. Registramos no ano uma receita líquida de 3,9 bilhões de reais, que, aliada à nossa disciplina de custos, permitiu um avanço na margem EBITDA de 6 pontos percentuais no ano, que atingiu 86%. Em 2020, apresentamos lucro líquido de 2 bilhões de reais. A companhia tem investido continuamente em projetos de reforço e melhoria que visam garantir a qualidade do serviço de transmissão. Em 2020, os investimentos totalizaram 231 milhões nessa modalidade, um aumento de 74% contra 2019. Para o crescimento sustentável, esforços têm sido direcionados para alcançar de forma contínua eficiência com rentabilidade. Em relação aos projetos Greenfield arrematados em leilões passados, o investimento da companhia totalizou 1,1 bilhão de reais em 2020, crescimento de 69% contra o ano de 2019. Destacamos nesse pilar a entrada de operação do projeto Itaquerê, com eficiência de CAPEX de 40% e antecipação de 11 meses, bem como a entrada de operação do projeto Tibagi, com eficiência de CAPEX de 12% e antecipação de 8 meses. A companhia também arrematou o segundo maior lote do leilão de transmissão promovido pela ANEEL em dezembro de 2020. Esse lote, número 7, foi batizado como Riacho Grande, com investimento ANEEL previsto de 1,1 bilhão de reais e uma RAP de 68 milhões de reais.
A forte geração de caixa permitiu avançar na estratégia de crescimento e também distribuição de proventos. A companhia aprovou, na reunião de ontem, a distribuição adicional de 524 milhões de reais em dividendos, referentes ao resultado de 2020. Dessa forma, a companhia distribuiu proventos 83% do lucro líquido regulatório de 2020. Também foi deliberada a distribuição de outros 531 milhões em 2021. A sustentabilidade permeia os negócios da companhia, uma vez que contribuímos diretamente para a conexão de energia renovável aos grandes centros consumidores. Alinhado com o anseio de deixar um legado positivo para além do nosso negócio, foi criado o projeto Conexão Jaguar, com foco no combate às mudanças climáticas, apoio à conservação da biodiversidade e desenvolvimento local. Atualmente, o programa apoia uma das regiões conhecidas como Patrimônio Natural da Humanidade aqui no país, conhecida como Serra do Almolar, no Pantanal Mato Grossense, Mato Grosso do Sul, com conservação de mais de 76 mil hectares de áreas preservadas. No âmbito social, nosso compromisso se estendeu aos esforços em apoiar iniciativas de combate ao Covid-19. Como parte de um movimento do Grupo ISA, Todos Somos Um, a companhia realizou doações de 6 milhões de reais em 2020, somando em recursos próprios e arrecadações junto aos colaboradores que se uniram nas ações humanitárias da companhia. Ao longo do ano, destaca-se a doação de 1,5 milhão de reais à Fiocruz, de 160 mil reais ao programa Match Funding Salvando Vidas, idealizado pelo BNDES, e também ao valor de 3,2 milhões do Instituto Butantan para a construção do Centro Multipropósito de Vacina. A ISA-CETEP apoia projetos sociais a partir da aplicação de recursos incentivados e próprios. No ano 2020, foram investidos aproximadamente 14 milhões de reais com incentivo fiscal em 14 projetos diferentes, os quais serão desenvolvidos ao longo desse ano de 2021. Passemos agora ao slide número 4. A forte geração de caixa tem permitido avançar na estratégia de crescimento. No quarto trimestre de 2020, os investimentos foram 33% superiores aos do mesmo período de 2019, totalizando 385 milhões de reais. Em 2020, os investimentos aumentaram 69% contra o ano de 2019, totalizando 1,3 bilhão de reais. Os investimentos têm sido direcionados em 3 frentes: reforço e melhorias, que são investimentos para garantir a robustez e modernização do nosso sistema no estado de São Paulo. Projetos Greenfield, que são licitados nos leilões promovidos pela ANEEL, e oportunidades em M&A. Nos próximos slides, vamos analisar com detalhes essas frentes de crescimento. Por favor, passemos ao slide número 5. Nos projetos de reforço e melhoria, investimos 231 milhões de reais em 2020. Temos potencial para dobrar esse patamar de investimentos em reforço e melhorias a serem entregues com crescimento gradual. A companhia já possui autorização da ANEEL para mais de 1,5 bilhão de reais de investimentos, que serão executados nos próximos anos. Em 2021, o investimento esperado para essa avenida é de cerca de 300 milhões de reais. A projeção divulgada pelo Plano Decenal de Energia da EPE estima a necessidade de investimentos de aproximadamente 60 bilhões de reais para o Brasil nos próximos 10 anos. Um grande potencial. Nos projetos Greenfield, investimos 1,1 bilhão de reais em 2020. Realizamos 2 projetos, o projeto Itaquerê e o projeto Tibagi, e conquistamos o segundo maior lote em dezembro no leilão da ANEEL, agora chamado Riacho Grande. A expectativa é de realizar de 4 a 5 projetos em 2021 com investimentos acima de 1 bilhão de reais. A projeção PDE para investimentos em projeto Greenfield é de um investimento de aproximadamente 30 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Passo agora ao slide 6, onde veremos o status dos projetos Greenfield. Nesse slide é possível verificar o status de obtenção de licença de instalação, avanço no fundiário e no projeto em execução, que considera todas as atividades até a legislação do empreendimento. Mesmo com o impacto da pandemia, cumprimos o cronograma e orçamento previsto. Anunciamos a legislação de Itaquerê e Tibagi em 2020 e Iguapeí no começo desse ano. Os projetos seguem dentro do prazo e do cronograma. Passo agora ao slide número 7. Lembrando nesse slide a energização já realizada. Entregamos 4 projetos até esse momento: Itapura Bauru, Itaquerê, Tibagi e Iguapeí, com eficiência de CAPEX média de 36% e uma antecipação média de 11 meses.
Esse resultado é fruto das nossas vantagens competitivas na execução de projetos. Destaque que temos condições de compra única no mercado. A ISA-CETEP não tem relacionamento com fornecedores apenas no leilão. A companhia investe recorrentemente no negócio, reforça melhorias, e tem expectativa de aumentar significativamente este volume de negócio, o que a coloca como uma categoria diferenciada junto aos fornecedores, que viabilizam antecipação e otimização de CAPEX. Além disso, a companhia, como parte do grupo ISA, adquire equipamentos em grande escala, que permite criar alianças e custos competitivos. Destaco ainda a equipe de engenharia com soluções técnicas e competitivas e o time de execução que antecipa processos, como de licenciamento, para garantir entregas antecipadas. Passo ao slide 8. No slide número 8, eu destaco a compra da PBTE, a terceira avenida de crescimento que havia mencionado, o M&A. PBTE possui linhas de transmissão que conectam duas estações da CETEP, Bandeirantes e Piratininga 2. Já conseguimos todas as anuências para a efetivação dessa aquisição e agora estamos na fase final de ajuste de preço para anunciar a conclusão da operação. A expectativa é de concluir essa aquisição ainda no primeiro trimestre deste ano. Passo agora a palavra ao nosso diretor financeiro de Relações com Investidores, Alessandro, que seguirá com a análise do resultado financeiro. Por favor, Alessandro. Obrigado, Rui. Bom dia a todos. Avançando para o slide 9, reforço os destaques operacionais e financeiros. O resultado foi impulsionado pela aplicação da RTP em 2020 e a receita líquida cresceu 40% no ano. Excluindo a PA do retroativo da RTP e do CAI do resultado de 2020, a receita líquida teria avançado quase 9% frente a uma inflação de 4,5% no período. Esse resultado foi conquistado pela excelência operacional, com queda no indicador de energia não suprida e baixa PV. O EBITDA ajustado foi de 723 milhões no trimestre e de 2,7 bi no ano. O EBITDA ajustado considera apenas o impacto caixa da PA retroativa da RTP e RBSE, contabilizada no segundo e no terceiro trimestre de 2020. A companhia tem como foco disciplina financeira e ressaltamos o nosso compromisso com a manutenção da estrutura de custos abaixo da inflação. Importante mencionar que no resultado em IFRS, fizemos as revisões das práticas contábeis para atendimento do ofício CVM 04 de 2020. Nesse contexto, registramos impacto positivo de 674 milhões no resultado de 2020, em função principalmente da aplicação da margem de construção, que antes era reconhecida apenas na energização do projeto. Esse impacto é contábil e não gera impacto no caixa da companhia. No próximo slide, vamos entender melhor a evolução dos nossos custos e despesas. Bom, continuando, no slide 10, apresento a evolução dos custos e despesas excluindo depreciação. O PMSO recorrente do ano foi de 550 milhões, 3% inferior ao valor registrado em 2019, mesmo com inflação de 4,5% no ano. Consideramos como os gastos não recorrentes em 2020 aqueles inerentes a ações de enfrentamento à pandemia e gastos relacionados ao crescimento, como a aquisição de PBT, entre outros. Nossa disciplina financeira busca neutralizar o impacto da inflação da estrutura de custos e despesas. Assim, os custos e despesas, excluindo depreciação, totalizaram 588 milhões estáveis comparados com o mesmo período de 2019. Indo para o slide 11, apresento os destaques do endividamento da CETEP, que possui solidez financeira e rating AAA em escala nacional pela Fitch. A dívida líquida da companhia totalizou 2,3 bilhões no fechamento de 2020, com caixa de 2,1 bilhão e alavancagem de 0,9 vezes dívida líquida e EBITDA ajustado. Foram realizadas 2 emissões de debêntures desde o nosso último call de resultados. A 9ª emissão no 4º TRI de 2020 e a 10ª no 1º TRI de 2021. Destacamos nesse contexto o caixa robusto da companhia para fazer frente aos compromissos de curto prazo inerente às nossas atividades. Bom, o custo da dívida no encerramento de 2020 era de 7,6% ao ano, com prazo médio de 6,9 anos. Enfim, no slide 12, destacamos o compartilhamento do valor gerado com os acionistas. Conforme trazido pelo Rui no slide inicial, a companhia aprovou na reunião de ontem a distribuição adicional de 524 milhões em dividendos referente aos resultados de 2020. Dessa forma, distribuímos 83% do lucro líquido regulatório em 2020.
Também foi deliberada a distribuição de outros 531 milhões em 2021, com liquidação em maio deste ano. A companhia avalia constantemente a estrutura de capital, capacidade de endividamento e oportunidades de crescimento para destinar o resultado do exercício, buscando sempre maximizar a geração de valor. Dessa forma, não iremos compartilhar o cronograma de pagamento de proventos, mas nos comprometemos com a prática de payout já declarada. Bom, com essa conclusão, retorno agora a palavra para o Rui para as considerações finais. Obrigado, Alessandro. Para concluir a apresentação, sintetizo nesse slide os pilares da nossa estratégia, que tem como objetivo maximizar a geração de valor sustentável para compartilhar com os stakeholders. Seguiremos dirigindo a companhia na busca de excelência operacional com eficiência, garantindo confiabilidade dos nossos ativos e competitividade crescente. Faremos a gestão dos ativos existentes buscando a sua modernização e atualização através de projetos de reforço e melhoria. Seguiremos com o crescimento em projetos Greenfield e potencialmente M&A, bem como seguiremos avaliando outras oportunidades em novos negócios. Tudo isso com o objetivo de geração de caixa robusta, que permita continuar crescendo, bem como distribuindo proventos. Esse é o nosso objetivo e assim finalizo a apresentação e retorno a palavra à operadora para conduzir a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, basta digitar *1. Para remover a pergunta da fila, a qualquer momento, digite *2. Nossa primeira pergunta vem de André Sampaio, do Santander. Bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira em relação a essa discussão sobre a opinião do Bolsonaro no fim de semana. A gente já tinha ouvido um pouco de conversa na ANEEL em relação à potencial postergação do pagamento da RBSE. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, qual a expectativa de vocês em relação a esse assunto e como que isso poderia ser implementado. E a segunda pergunta, eu queria perguntar para vocês como que vocês estão vendo a evolução da potencial venda do controle da Colômbia lá fora e como poderia repercutir aqui no Brasil. Obrigado. André, obrigado pelas perguntas. A primeira pergunta, acho que a manifestação do presidente da República, ela não tem nenhuma substância para que a gente possa comentar. Não existe nada definido ou discutido sobre postergação do RBSE nesse momento, e nós acreditamos que todas as decisões, sejam do regulador, sejam do governo, serão sempre pautadas pelo respeito dos contratos. Essa é a nossa expectativa. Além disso, eu não consigo comentar nada que não seja absolutamente especulativo. Não existe nada de sólido. A gente confia na vontade do governo de seguir respeitando os contratos, que é uma condição fundamental para que você continue investindo no país. Quanto à sua segunda pergunta, André, não há como comentar. Nós acompanhamos as discussões da mesma forma que vocês. Existe uma discussão de potencial alienação da participação do Estado para uma outra empresa também pertencente ao Estado colombiano, que é a Ecopetrol. A impressão que nós temos é que um movimento como esse, caso concretizado, não alteraria em nada a estratégia e o segmento que nós temos das nossas ações aqui no Brasil, uma vez que são negócios completamente separados. Mas, nesse momento, não temos como comentar nada de sólido a respeito desse assunto. Mas a gente vê o movimento com bastante naturalidade, a vontade do governo vender as suas ações, e tranquilidade do ponto de vista de continuidade da estratégia e execução das operações aqui no Brasil. Boa, perfeito. Muito obrigado pelas respostas. Temos uma pergunta da webcast
de Miguel, da TRPL4, que pergunta: qual o maior objetivo da empresa para 2021? Alessandro, obrigado pela pergunta. Eu gostaria de pedir para o nosso diretor financeiro, Alessandro Gregório Filho, que comentasse essa pergunta. Por favor, Alessandro. Miguel, obrigado pela pergunta. Acho que o maior objetivo da companhia é continuar seguindo com a implantação da sua estratégia de longo prazo, né? Então, a companhia, como a gente vem divulgando, né, busca oportunidades de crescimento e, né, onde é que possível, distribuir o máximo dos resultados para os acionistas. Então, essa é a nossa estratégia, né, de longo prazo, e esse é o nosso maior objetivo, né, continuar seguindo com a implantação dessa estratégia. Obrigado. A próxima pergunta da webcast vem de Paulo de Tarso Teixeira Baroni. Quantas novas linhas irão entrar em operação e qual será o incremento de renda? Nós temos no call hoje também o nosso diretor de projetos, Dairon Rego. Ele estava com um pequeno problema de comunicação, não sei se ele consegue falar agora. Dairon, você consegue responder o número de linhas que entrarão em operação? Por favor. Sí, Rui, aquí estoy. Buen día, gracias por la pregunta. En este momento nós temos 10 proyectos en ejecución, ¿sí? O que representa 1.700 kilómetros de circuito, ¿sí? Entre proyectos propios y aquellos que ejecutamos en conjunto con Nataesa. Cuando todo esté pronto, va a representar una RAPI aproximada de 500 millones de reais. E acho que vale a pena complementar que a nossa expectativa esse ano é de energizar de 4 a 5 projetos. Um deles já foi parcialmente energizado agora no primeiro trimestre, como eu comentei durante a conferência, que é o projeto Aguapeí. Obrigado novamente pela pergunta. A próxima pergunta vem da webcasting de Ronald, da RVD Administração e Participações Limitada. Com relação aos negócios imobiliários, estão evoluindo os negócios? Ronald, obrigado pela pergunta. Eu gostaria de pedir para Silvia Wada, que é a nossa diretora de Estratégia de Desenvolvimento de Negócios, que ela comentasse a sua questão. Silvia, por favor, você pode atender essa pergunta? Claro. Obrigada pela pergunta, Ronald. Bom, como a gente vem falando, né, nas nossas últimas reuniões, nós, no ano passado, iniciamos um estudo com a seleção de 10 terrenos, né, que totalizam mais de 1 milhão de metros quadrados, e colocamos para uma consultoria especializada a avaliar. Então, esse trabalho está em andamento, e os trabalhos devem se estender ao longo desse primeiro semestre de 21, porque envolve vários projetos técnicos também, né, além de estudos de vocação e viabilidade econômica, né. Além disso, a gente está iniciando agora um mapeamento mais abrangente para além dessas 10 áreas já mencionadas e que estão nesse escopo da consultoria, né. E aí o objetivo principal vai ser a gente identificar potenciais quick wins, ou seja, oportunidades que a gente possa facilmente, né, acionar e extrair valor de forma mais rápida, tá? Que tenha
um potencial aí de geração de valor com mais imediato. Obrigado, Silvia. A próxima pergunta, também da web, vem de Pedro, da C Capital. Bom dia. Gostaria de saber qual é o posicionamento da empresa para operações de M&A? Obrigado, Pedro, pela pergunta. Eu gostaria de pedir novamente para que a Silvia respondesse sobre o posicionamento da empresa para operações de M&A. Por favor, Silvia. Ok. Bom, acho que nossa estratégia claramente tem o crescimento sustentável no core, né, dela. Então, nós estamos sempre acompanhando o mercado de M&A no setor de transmissão e monitorando oportunidades para identificar ativos que tenham um encaixe estratégico, né, e com condições que sejam adequadas ao nosso perfil, seja do ponto de vista de sinergia, de riscos operacionais e que tenha uma rentabilidade adequada, né, ao que nós estamos procurando, ao cenário macroeconômico e as diretrizes de rentabilidade mínima para a geração de valor ao acionista. Então, é algo assim, que a gente está monitorando continuamente e temos a intenção, sim, de continuar crescendo através dessa frente, além dos leilões que são coordenados pela ANEEL. Obrigado, Silvia. Temos mais uma pergunta da webcasting, que vem de Gabriel Dias. Considerando o comprometimento em distribuir, no mínimo, 75% do lucro líquido regulatório do anúncio no release de investimentos em 2021 de 300 milhões e da expectativa de energizar de 4 a 5 projetos ainda neste ano, pode-se concluir que os proventos a serem distribuídos em 2021 serão iguais ou superiores aos de 2020? Só um minuto, pessoal. Estamos com um problema técnico aqui e a gente já retoma com vocês. Senhoras e senhores, por gentileza, aguardem a reconexão dos palestrantes. Obrigada. Estão me ouvindo? Eu retornei também, desculpa. Alessandro, eu não sei se eu perdi alguma coisa. Alessandro, você podia responder essa pergunta sobre os dividendos, por favor? Eu vou repetir então a pergunta do senhor Gabriel Dias. Considerando o comprometimento em distribuir no mínimo 75% do lucro líquido regulatório do anúncio no release de investimentos em 2021 de 300 milhões
e da expectativa de energizar de 4 a 5 projetos ainda este ano, pode-se concluir que os proventos a serem distribuídos em 2021 serão iguais ou superiores aos de 2020? Obrigado, Gabriel, pela pergunta. Bom, como a gente pôde ver na apresentação, a companhia distribuiu em 2020 1,7 bi, o que representa um payout de 83% com yield de 9%. Para 2021, a companhia já anunciou o pagamento de outros 531 milhões. Isso, né, então, a companhia, com essa demonstração, ela quer continuar a demonstrar a vontade de maximizar o volume de distribuição de dividendos para os acionistas, levando em consideração, claramente, a manutenção das alternativas de crescimento também. Então, a gente olha o endividamento e a gente olha as alternativas de crescimento. Em 2020, a gente teve a revisão tarifária que trouxe impactos importantes para o resultado. Então, a ideia é manter o payout, né, a ideia de um payout mínimo de 75%, e, dependendo das oportunidades, aumentar isso. Agora, não dá para garantir o volume total, em termos absolutos, se vai ser maior ou igual àquilo que aconteceu em 2020. Obrigado. Obrigado, Alessandro. Só complementando, o nosso objetivo é garantir resultado e crescimento sustentáveis no tempo. Daí a necessidade de seguir investindo para garantir resultados futuros, ao mesmo tempo que temos o objetivo de compartilhar com os acionistas os proventos segundo a prática que é conhecida. A próxima pergunta via web vem de Fernando Yuhas. Há um cronograma previsto para a distribuição de proventos, a exemplo do que foi divulgado no ano passado? Fernando, obrigado pela pergunta. Ainda não temos essa definição. Vamos estudar a possibilidade de ter essa divulgação nas próximas interações com o mercado, mas não temos ainda um cronograma definido de pagamento de proventos para esse ano. Obrigado. A próxima pergunta vem de Matheus Ventura. Existe perspectiva da companhia em expandir as operações para as outras regiões do Brasil? Obrigado, Matheus. De fato, hoje a ISA-CETEP está presente em 17 estados do país. Nós temos operações importantes em São Paulo, mas nós temos operação em todos os estados do sul do país, operações no norte e nordeste, além da participação que temos no IE-Madeira, que faz a conexão do complexo de Madeira até São Paulo, cruzando vários estados. Então, de fato, estamos presentes em vários estados. No leilão de dezembro de 19, nós ganhamos um lote no Rio Grande do Sul, um lote em Minas, além de um lote em São Paulo. Então, de fato, já estamos presentes em todas as regiões e nosso objetivo é seguir buscando crescimento sustentável, de preferência em regiões onde já tenhamos operações ou que tenhamos alguma forte sinergia ou vantagem competitiva. Obrigado pela pergunta. Mais uma pergunta do Matheus Ventura. Algum leilão previsto para 2021? Eu gostaria de pedir para Silvia Wada que fizesse comentário sobre essa pergunta. Silvia, por favor. Certo. Nós temos previstos 2 leilões, né, sendo que o próximo deve ocorrer em junho desse ano. Serão 5 lotes com 515 quilômetros de linha,
2.600 MVA de potência, totalizando aí 1,3 bi em investimentos. Os projetos são em 6 estados, inclusive em São Paulo, então nós já estamos nos preparando para participar desse leilão, aí em linha com a nossa estratégia de alocação de capital em crescimento. Bom, obrigado pelas Senhoras perguntas. e senhores, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra para o senhor Rui para as considerações finais. Muito obrigado, Pedro. Gostaria de agradecer a todos pela participação, pelo interesse nos resultados da companhia, na apresentação da nossa estratégia, pela sessão de perguntas e respostas bastante rica. E reforço que nosso time de RI segue à disposição das senhoras, dos senhores, para qualquer dúvida que vocês tenham, de forma que vocês tenham todas as condições de seguir acompanhando o desempenho da companhia. Muito obrigado, bom dia a todos, abraço. A teleconferência da ISA-CETEP está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.